Bom dia, queridos irmãos. Já começou o mês de junho. Tempo voa, né, irmãos? Eu queria ler um salmo aqui, Salmo 34, versículo 8, que diz assim: Provem e vejam como o Senhor é bom. Que através deste culto, irmãos, que vocês possam experimentar, provar esse Deus maravilhoso. Queria convidar a igreja a confessar credo apostólico. Vamos lá? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, da remissão dos pecados, da ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Dia me cerca.
esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Vamos orar. Santo Deus, estamos novamente em nossos lares para dedicar este culto, para exaltar e engrandecer o Seu nome somente. Apesar de enfrentarmos esse distanciamento social, queremos agradecer porque o Senhor está mais perto daqueles que o buscam. E por isso sabemos que Tu estás presente aqui e agora, em nossos lares, em nossos corações. Como salmista, queremos também declarar que o Senhor é o Javé, o nosso Deus, o nosso refúgio em tempos de calamidades, é a nossa torre em tempos de guerra. E apesar dessa situação adversa, não iremos temer o mal, porque sabemos que tudo está no seu controle. E a sua igreja não irá esmorecer, porque confiamos na sua palavra. Gostaria de agradecer pelas ofertas generosas que os irmãos levantaram para o Projeto Cornélio. Também dar graça pelas ofertas e dízimos que, mesmo em tempos de dificuldades, estão oferecendo de forma voluntária. Jeová Jiré, gostaria de pedir pela sua proteção para com as nossas famílias, discernimento e sabedoria para gerir os nossos negócios, e principalmente peço para que as autoridades possam tomar decisões que possam promover o desenvolvimento da nossa nação querida. Por fim, use a mensagem do pastor Marcos para nos encorajar e trazer entendimento à sua santa vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra de Deus de hoje está no Gênesis 39, versículo 1 a 6. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. Amém. Um famoso teólogo, Kierkegaard, nome dele, ele disse a seguinte ilustração. Havia uma pessoa viajando sozinho com uma lamparina na mão. Toda a sua vida ele viajou com essa lamparina. Um dia, quando acabou o óleo, à noite, e assim a lamparina apagou, diz que pela primeira vez ele percebeu. Ele olhou para cima, ele percebeu. Puxa, a lua estava iluminando o meu caminho. O tempo todo a lua estava comigo. E estava iluminando o meu caminho. Eu nunca percebi. Meus amados, a lua
sempre está lá no céu. Mas só conseguimos enxergar quando há escuridão. Deus sempre está com você. Sempre estava com você. Mas você só consegue enxergar melhor essa mão de Deus nas dificuldades. Um verso que minha família sempre recitamos, é um versículo favorito, Salmos 46, versículo 1. Vamos ler junto? Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, a ajuda muito presente nas nossas dificuldades. Irmãos, uma pessoa que tem fé em Deus não é aquela pessoa que não sente medo, nem tem preocupações, né? Não é isento a isso. Uma pessoa de fé, ele não tem preocupação, não tem medo. Não. Quem tem fé em Deus sente medo também. E tem suas preocupações. Mas mais importante, essa pessoa que tem fé, ele sabe para onde tem que recorrer, a quem depender. Quero confessar que eu, nessa quarentena, essa pandemia, fez eu acordar de madrugada várias vezes, preocupado, vendo o que está acontecendo no mundo inteiro, irmãos. Ultimamente, vê o que está acontecendo nos Estados Unidos, saques, lugares que eu conheço. E o Brasil, e o mundo inteiro, esse ódio. Se deixar pensamento voar, não tem fim. Nessas horas tem que ajoelhar, depender, buscar a face de Deus. Porque Ele é nosso refúgio, ajuda sempre presente nas nossas vidas. Por isso, meus amados, nesses tempos difíceis, eu criei santo hábito de registrar motivos de gratidão. Né? Como Deus foi fiel. Eu comecei a registrar. Cada dia é dádiva de Deus. Irmãos, eu não paro de cantar. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasci, obrigado, Jesus. Pelo irmão, pela comunhão. Mas eu, ultimamente, tenho agradecido a Deus pelo sol. Na verdade, na minha vida, eu nunca agradeci a Deus pelo sol. Para mim era motivo de, chateação. Sol faz eu suar, faz eu queimar. Estou agradecendo a Deus. Obrigado pelo sol. Eu agradeço a Deus pela comida na geladeira. Aumentou fome no mundo inteiro. Essa semana eu tentei fazer sopinha, nossa amada sopinha da igreja, sabe? Em casa. Estava com tanta saudade. A gente fez aquela sopinha, fiz aquele pipimpá, mas não ficou igual. Da igreja é mais gostoso. Eu ouvi um testemunho de um casal. Eles me disseram assim, depois de 2 meses, loja fechada, boleto acumulando assim, tão preocupados, eles começaram a vender online, internet. Quando recebeu o primeiro pedido, disse que o casal começou a chorar, agradecer a Deus. Deus, obrigado. O que antes era algo ordinário, comum,
agora é extraordinário, agora é especial. Eu creio também, irmãos, que nossa gratidão, né, não é só o que Deus faz, mas também nossa gratidão também tem que ser, mesmo que não seja da nossa vontade. No livro de Daniel, capítulo 3, 3 amigos de Daniel, né, eles tinham que adorar a imagem do rei ali. Então o rei chama os caras e pergunta, e aí, vai adorar ou não? Eles responderam assim, se a gente cair naquele fogo, nosso Deus vai nos salvar. Nós cremos nisso. Mas depois que é importante. 3 amigos disseram, mas mesmo que não nos salve, nós adoremos só o nosso Deus. Nós adoraremos só o nosso Deus. Mas a nossa gratidão vai mais além. Não é só o que Deus nos deu. Nossa gratidão tem que ser mesmo que não seja da nossa vontade. Irmãos, capítulo 3 do livro de Daniel, aparecem 3 amigos de Daniel. Eles são forçados a adorar a imagem ali, né? E rei chama esses 3 amigos de Daniel e fala, e aí, vai me cultuar ou não? E 3 amigos de Daniel, eles falam, se a gente cair nesse fogo, nosso Deus vai nos salvar. Depois o que é importante. Mas, mesmo que não nos salve, não adoraremos outro Deus. Agradeceremos a Deus, mesmo que não nos salve. Mesmo que não seja como eu quero, eu agradeço a Deus. Irmãos, 2020, esse ano, muita gente tinha planos. Tem irmãos que estavam falando, ia arrebentar, pastor. Eu tinha projetos. Minha empresa estava crescendo. Mas veio esse grande problema. Henry Nouwen, ele fala assim, que ele fez a seguinte menção, maturidade espiritual é obedecer com alegria e gratidão, mesmo que o Senhor me leve a um lugar que eu não quero ir. Mesmo que, Senhor, esse caminho não, isso não. Mas maturidade espiritual é você aceitar com alegria, com gratidão. Porque meu Pai sabe o que é melhor. Hoje eu quero falar com você sobre a vida de José, né? Um breve resumo da vida dele. José era 11º filho de Jacó, que mais tarde o nome dele vira Israel. Ele era filho favorito do seu pai, né? E o pai deu até aquela túnica especial que só príncipes usavam. Seus irmãos tinham inveja e o odiavam, porque o pai dava preferência. José teve um sonho, né, onde a família se inclinou perante ele. Então seus irmãos ficaram com muito ódio, planejaram matar, mas decidiram vender, né, para uma caravana para o Egito. E lá ele se torna escravo e é falsamente acusado, para na prisão. Mas é importante, Deus sempre estava com ele. Irmãos, 2020, vendo a vida de José, me sinto como José. Nós estamos sentindo como José. Por que está acontecendo isso? Porque estamos presos em casa. Essa dificuldade, por que não acaba? Essa quarentena, por que não acaba? Resposta está
nas mãos de um Deus Todo-Poderoso. Nossa vida é orquestrada por um Deus Todo-Poderoso. Nós que já conhecemos a história de José, dá vontade de falar para José: José, você está no projeto de Deus. Você vai ser um grande homem. Calma. E tenho certeza de que nessa quarentena, nesse tempo de dúvida, preocupação, Deus que conhece nosso futuro, Ele está dizendo para cada um de nós: filho, filha, calma. Eu não perdi o controle. Calma, espera. Você está no meu projeto. José foi levado, virou escravo, só sofrimentos, só dificuldades. Mas como ele conseguiu vencer as dificuldades, tribulações? A resposta é: José caminhou com o Senhor. Ele tinha essa fé. Coramdeu. Coramdeu significa diante de Deus. O que ajudou José a vencer tribulações foi viver na presença de Deus. Quem vive uma vida de coramdeu, quem vive diante de Deus, ele consegue vencer os pecados. Como a gente já sabe muito bem, ele foi vendido como escravo, na casa de Potifar, e a esposa de Potifar começou a seduzir José todos os dias, visto que ele era um rapaz bonito. Na linguagem original, fala que ele era bonito e de bom físico. Seduzindo todos os dias. Mas a posição dos escravos no Egito antigo era muito vulnerável, irmãos. Porque o dono, proprietário, podia fazer o que quiser. Se o escravo rouba alguma coisa, é pego, corta o braço. Escravo tinha que pedir permissão para namorar ou casar. Então não foi fácil José superar essa tentação. Escravo, por ele ser escravo, jovem de 20 anos, 20 e poucos anos. Mas ele venceu essa tentação porque ele tinha essa consciência de coramdeu, versículo 9, ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Não é interessante? Não é pecar contra o patrão. Ele tinha consciência de que, como poderia eu pecar contra Deus? Então ele viveu com Deus, Coramdeus. Ninguém está vendo, mas Deus está me vendo. Por isso ele conseguiu superar a tentação, esse pecado. Ele também superou outro perigo, que é desistir. José foi levado como escravo, ficou 10 anos na casa de Potifar e 3 anos na prisão. A gente sabe muito bem, na prisão, José encontra copeiro do rei. Você se lembra? Neemias era copeiro do rei. Copeiro era um cargo muito importante naquela época. Homem de confiança do rei. E lá José interpreta o sonho do copeiro. Daqui a 3 dias você vai sair. Então, irmãos, pela primeira vez, José faz um pedido desesperado, que está no Gênesis 40, 14.
Está escrito assim: quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão, porque fui trazido à força, fui injustiçado. Pela primeira vez, José pede desesperadamente assim: Senhor, me ajuda. Quando o Senhor sair ali, fala para o faraó, né? Me tira desse lugar, por favor. Aí o cara fala: sim, of course, claro, vou ajudar. Mas quando o cara saiu, esqueceu. Esqueceu José. Eu, no lugar de José, eu creio que esse é o momento mais difícil para José. Né? Foi vendido como escravo. Seus irmãos falaram: vamos matar esse cara. Venderam. Ele caminhou 380 quilômetros a pé, irmãos. Chegou lá, tentou evitar de pecar, ele foi levado para a prisão. Então, essa altura do campeonato, talvez foi mais difícil para José. Puxa, meus irmãos me venderam. Fui fiel a Deus e não pequei, mas o que sobrou para mim? Prisão sem fim. Chega, basta. Não parece nossa quarentena? Não tem fim? Mais 15 dias, mais. Também ouço gente que cometeu suicídio, né? Tomou decisão errada. Em nome de Jesus, meus amados, eu quero desafiar você. Espere no Senhor, não desista. Depois de 2 anos, copeiro lembra de José, porque Faraó tem aquele sonho, e assim Deus leva José para virar governador do Egito. Não desista, meus amados. Espere no Senhor. Eu quero desafiar você, irmãos. Copeiro pode esquecer, ser humano pode esquecer, mas nosso Deus Todo-Poderoso não esquece. Ele tem tempo dele. Creia nisso. O tempo dele ele vai abrir. E vou além, irmãos. Ainda bem que copeiro esqueceu, ainda bem. Sabe por quê? Se José fosse solto na prisão com a ajuda do copeiro, ele provavelmente teria voltado para sua terra natal e não haveria nosso José. E mais interessante ainda, irmão, o desejo de José era simplesmente ser solto, sair dessa prisão. Esse era o sonho dele, esse era o pedido de oração dele. Mas, irmãos, Deus tinha um plano muito maior. Deus tem um plano maior na sua vida. José jamais imaginou que ele se tornaria governador. Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Nossa vida é orquestrada por um Deus todo-poderoso, que não falha, que não erra. No tempo exato, Deus vai abrir as portas, Ele conta até fios do seu cabelo. Um Deus que conhece você tão intimamente. Um Deus que tem cuidado profundo por você. Ele vai prover. Ele vai cuidar. Amados, dizem que bem antes de amanhecer é o momento mais escuro. Vocês sabiam disso? Bem, quando vai amanhecer, um pouquinho antes, é o mais escuro. Espera, irmãos. Espera. Salmo 40, Davi fala: eu esperei pelo Senhor. Ele respondeu minha oração, me deu um novo cântico. Esse vai ser testemunho que você vai dar, novo cântico. Então, espera um pouquinho, aguenta,
E veja as providências, as mãos de Deus, agir de Deus. É isso que José fez. Quem vive com Deus, quem vive diante de Deus, ele vence os pecados, não desiste, espera. Ele consegue enxergar a mão de Deus, providência de Deus. Ele tem discernimento para perceber as providências, cuidados de Deus. Irmãos, capítulo 39, Bíblia enfatiza 6 vezes, Senhor estava com José e prosperou. Senhor estava com José, seja como escravo, seja na prisão, o Senhor estava com José. Quando a Bíblia fala uma vez é importante. Quando a Bíblia fala a verdade é importante, a gente tem que prestar atenção. Se fala 3 vezes, a verdade vos digo, então temos que prestar atenção. Aqui, 6 vezes Deus está falando, Deus estava com José e prosperou, apesar de situação tão difícil. Então, meus amados, Deus está com você. Deus está com você. Vida de José no Egito começa e continua com a presença de Deus. Gênesis 39, 2, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou. E termina, o Senhor estava na prisão com José e lhe concedia bom êxito. Deus está com você. Meu mentor, meu avô, meu haraboji, que faleceu com mais de 100 anos de vida, passou pelas guerras, fome, perdeu uma filha, fugiu da Coreia do Norte. Meu mentor, antes de falecer, ele sempre segurava a minha mão, ele sempre me falava, filho, não se preocupe demais. Não tenha medo. Apenas ore, entregue para Deus. É Deus que realiza. É Deus que cuida da sua família. Sofrimento em si não é problema, não é mal. É problema quando Deus não está com a gente. Quando você não busca a presença de Deus na sua vida. Deus está conosco e prepara nosso caminho. Irmãos, veja as providências de Deus na vida de José. Caravana de ismaelitas. Gênesis 37, 25. Está escrito assim, ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra que eles levavam para o Egito. Caravana que comprou José não era especializada em vender escravos. Nessa época, 90% caravana era escravo, tráfico de escravo. Porque havia grandes construções, pirâmides, etc. Se José fosse comprado pela caravana especializada em escravo, fosse levado para a construção, certamente José teria morrido lá. De acidente. Essa caravana de ismaelitas, a Bíblia deixa bem claro. Por que a Bíblia deixa ali? Vendiam perfumes, especiarias para a alta sociedade do Egito. Então,
Por isso que ele foi levado para a casa de Potifar. Ainda bem que foi levado para a casa de Potifar. E foram 380 quilômetros de caminhada. Mais tarde, irmãos, José, quando ele vira governador, ele cria a mega cidade, né? Por que ele está fazendo isso? Sabe por quê? Porque muita gente que vinha comprar comida lá no Egito morria no meio do caminho, né? Morria, porque era muito longe. Então José, ele caminhou 380 quilômetros, ele sabe como é difícil. Criou mega cidades. Vocês sabiam que mega cidade foi obra do nosso José? Foi ele que começou, né? Historiadores. E como governador, mais tarde, ele cobra 20%. Na época, os caras cobravam 40%, 50%. Você pode ver que o pessoal fica alegre. Ainda bem que José está governando, né? José é nosso governador. Então, irmãos, Potifar era a providência de Deus também. Potifar era chefe de gabinete do rei no Egito. A Bíblia deixa bem claro que foi Potifar que tomou a iniciativa para comprar José. Ele olhou, Deus mexeu no coração de Potifar, a iniciativa foi do Potifar, ele comprou. E por 10 anos, José foi administrador da casa de Potifar. Quanto é gasto? Como comprar? Quanto é saída? Vamos guardar dinheiro, né? Fazer poupança. Vamos negociar. Na casa do seu pai, José era um filhinho de papai, mimado, não sabia nada disso. Mas por 10 anos, Deus fez ele criar experiência de administração. E na prisão, irmãos, olha, temos que observar com esse detalhe importante. Ele foi, segundo Gênesis 39, 20. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. José foi levado para a prisão especial. Prisioneiros do rei. José conviveu com os políticos durante 3 anos. José fez doutorado para entender os políticos. Né? Comeu, tomou café e conversa com os caras. Isso é política. Ele foi aprendendo, né, como funciona a cabeça de um político, convivência. Então, depois de ter passado por tudo isso, José se tornou esse governador que permaneceu. Se ele não tivesse recebido esse treinamento todo, irmãos, a gente vê o que acontece aqui no Brasil. Os políticos bons, cara que tem bom coração, bom médico, é atropelado, não consegue sobreviver, né? Então, depois de Deus preparar tudo isso, Deus fez dele esse grande governador. E também José superou suas feridas, porque no decorrer da sua vida, ele foi perceber essas providências de Deus. A Bíblia fala que quando José encontrou com seus irmãos pela primeira vez, seus irmãos o adoraram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. Gênesis 42, a Bíblia fala que José percebeu. Lembrei do meu sonho da minha infância. Então esse negócio de, José teve sonho, foi atrás do sonho. Não é. José percebeu, Deus fez eu sonhar, ter aquele sonho para cumprir aqui. Ao perceber a mão de Deus,
ele conseguiu perdoar seus irmãos. Irmão, não dá para perdoar uns irmãos assim. Se fosse eu colocava eles na prisão. Mas Gênesis 45, versículo 5, quando José perdoa seus amigos, seus irmãos, ele fala assim: não se preocupem, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Irmãos, se você tiver uma caneta lá, tenta grifar depois. Como José conseguiu perdoar os seus irmãos? Sabe como? Ele enxergou a obra de Deus. Sempre vai aparecer essas duas palavras. Deus me enviou adiante de vocês. Deus me fez administrador do Egito. Veja os nomes de José: Manassés, Efraim. Deus me fez esquecer. Deus me fez prosperar. Deus me. O cara fez sacanagem comigo, né? Pior coisa. Mas conseguiu perdoar? Que Deus me. Tinha um Deus. Providência de Deus. Um Deus todo-poderoso, Rei dos reis, que governa todas as coisas. Ele está cuidando da sua vida. Ele tem um projeto. Ele está cuidando e guiando nossas vidas. Por isso, nossa vida é orquestrada por um Deus todo-poderoso. Algumas aplicações que eu queria deixar, irmãos. Viva com coração. Deus vê tudo. Viva diante de Deus. E creia, irmãos, você está dentro do projeto de Deus. Espere. Não desista. Não peque. Creia na providência de Deus, que prepara seu caminho. Então, eu queria deixar aplicações assim. Irmãos, ultimamente estamos realizando culto familiar. Mesmo que quando termine a quarentena, continue com esse santo hábito. Fazenda, oração, momentos de oração, família. Outra aplicação que eu quero deixar, anote, irmãos, anote. Esse tempo tão difícil, anote motivos de agradecimento. Tenta registrar os cuidados de Deus, providências de Deus. Puxa, ainda bem que Deus me trouxe para a casa de Potifar. Ainda bem que Deus fez eu encontrar com aquela pessoa. Ainda bem que naquela fase fui levado para lá. Tenta registrar. Tenha um caderno de gratidão. Isso vai ser uma bênção, nas nossas vidas. Irmãos, todos os momentos mais difíceis da minha vida, eu fiquei analisando. Deus estava comigo. Deus estava me cuidando. Por isso, todos os momentos mais difíceis da minha vida foram os momentos mais lindos. Mais lindos. Cheguei no Brasil quando eu tinha 12 anos. Morava lá na Santana, escola pública. Só tinha trombadinha, maconheiros. Os caras me batiam. Eu e meu irmão voltava de casa, da escola chorando. Mas Deus estava lá.
Passei a noite sem dormir, porque não passei na faculdade que eu queria. Mas Deus estava lá comigo. Quando fechamos a nossa loja, né, foi difícil. Acho que é mais ou menos 2 anos endividado, tinha que pagar. Mas foi um momento muito lindo, porque foi a época que eu mais meditei a palavra de Deus. Nos Estados Unidos, quando eu estava estudando lá fora, teve mês que só sobrou 10% de dinheiro para minha família sobreviver o mês inteiro. Foi difícil. Mas todos os dias nós fizemos culto familiar, declarando: o Senhor é nosso refúgio, nossa fortaleza. Ainda hoje eu lembro claramente meu caçula citando esse versículo. Deus é ajuda muito presente nas nossas dificuldades. É um momento lindo. Nessa quarentena, medo, preocupação tem me dominado também, irmãos. Acho que acontece com muitos de vocês. Mas durante 10 semanas estudamos a Palavra de Deus com alguns irmãos. E foi uma bênção, irmão. Foi uma bênção. A gente lá no Zoom, né? Às vezes cai ligação, mas e aquela confusão toda. Mas estudando sobre a vinda de Jesus Cristo. Diante da iminência da volta de Jesus Cristo, Paulo nos desafia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graça em todas as circunstâncias. Eu acho que eu li umas 40, 50 vezes 1 Tessalonicenses. Li. Aí teve uma vez que eu nunca tinha reparado no versículo 24. Eu chorei muito esse dia, chorei. 1 Tessalonicenses termina assim, tá aí, né? Aquele que os chama é fiel e fará isso. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Nós somos falhos, caímos, erramos. Mas aquele que nos chama, esse Deus é fiel. Ele vai cuidar da sua família. Ele vai fazer você terminar a sua caminhada. Ele vai escrever uma linda história através da sua vida. Assim como Deus estava com José, Deus está com você. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, irmãos?
Deus é nosso refúgio, nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Senhor, o Senhor é um Deus muito presente nas nossas dificuldades. Por causa disso, nossas histórias serão repletas de lindas histórias, porque o Senhor está conosco. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, comunhão do Santo Espírito, esteja com a comunidade Janá, agora e para sempre. Amém.